Imagine ter que cuidar de uma garota que viajou no tempo de 12 anos atrás e apareceu diante de você no século 21. Isso mesmo, nesta história, o protagonista masculino, Shu Cheng, se vê tendo que cuidar de uma garota que surgiu do nada na frente dele, vinda da era da dinastia Tang. O principal desafio de Shu Cheng é ensinar a essa garota os costumes da vida moderna. Claro que ele terá que explicar a ela por que ela não deveria vagar por aí à meia-noite, como uma ninja, ou porque ela não deveria desembainhar sua espada toda vez que tiver vontade. Será uma grande aventura ver se nosso herói consegue transformar essa heroína da dinastia Tang em uma mulher do século 21. A história começa em uma área metropolitana onde uma chuva forte cai sobre ruas movimentadas. Em meio à multidão agitada, nosso herói se destaca como o único sem guarda-chuva. Ele começa a correr em busca de abrigo no prédio do dormitório e começa a subir as escadas enquanto sobe até o topo. Shu Cheng começa a ouvir essas vozes estranhas e no momento seguinte seus olhos se arregalam em choque. Ao ver uma mulher olhando para o fundo de sua alma através de seu olhar intenso, completamente assustado, ele se atrapalha e deixa cair a chave do quarto enquanto se encolhe. A mulher também dá um passo para trás para manter uma distância segura. Shu Cheng a ignora como apenas uma cosplayer e começa sua ascensão novamente. Mas quando ele olha mais de perto para sua roupa, ele fica surpreso ao ver como ela parece realista. Apesar disso, ele afasta seus pensamentos e continua subindo as escadas, convencido de que ela é apenas uma cosplayer dedicada. Antes que ele possa entrar em seu quarto, a mulher o chama por trás, dizendo para ele esperar. Shu Cheng faz uma pausa, se vira e menciona casualmente que é ali que ele mora. A garota parece um pouco assustada e rapidamente dá um passo para trás, mantendo uma distância cautelosa. Vendo sua reação, ele começa a se sentir um pouco envergonhado, se perguntando se ele parece tão mal que até uma garota o considera um molestador de rua aleatório de qualquer forma. Ele entra em seu quarto. Ele dá uma rápida espiada para fora antes de fechar a porta, apenas para encontrá-la ainda esperando do lado de fora. Depois de fechar a porta, ele tira seus chinelos e camisa encharcados. E depois de tomar um banho quente, ele pega uma lata de Coca-Cola e também pega o saco de comida de gato chamando sua gatinha Melão. Na hora certa, a pequena bola de pelos aparece com um brilho nos olhos e mergulha ansiosamente em sua refeição. Enquanto isso, nosso herói começa a beber aquela Coca-Cola refrescante também, saboreando aquela loucura efervescente a cada gole. Ele dá outra olhada para fora e vê que a chuva não mostra sinais de diminuir. Depois de um momento, ele decide verificar pelo buraco da fechadura em sua porta e, surpreendentemente, a garota não está mais lá. Ao abrir a porta com cautela, ele se pergunta se ela foi embora. Mas assim que seu portão está largo o suficiente, ela aparece bem na frente de sua porta. Sentindo-se um pouco estranho, ele oferece a ela um guarda-chuva ou ajuda para chegar em casa. Se não for muito longe, no entanto, a garota não responde a nenhuma das opções, e em vez disso pergunta onde eles estão. Shu Cheng aponta que eles estão em seu bairro na Beiyang Road. A garota fica em silêncio por um momento, sem saber o que esperar. Então ela pergunta quem nosso herói poderia ser. Bem, essa é outra pergunta simples que nosso herói não tem ideia de como responder. Então, com um pouco de confusão, ele informa que ele é apenas um cara aleatório. Ele então tenta oferecer a ela seu guarda-chuva, mas ela apenas olha para este guarda-chuva comum como se fosse alguma coisa alienígena. Após um momento de silêncio, ela se apresenta como parte do clã Yan e confessa que não tem ideia de como foi parar ali. Sua admissão deixa nosso herói coçando a cabeça, se perguntando se ela é apenas uma garota presa em alguma fantasia de cosplay. Ele suspira de exaustão e gesticula para que ela entre enquanto ele tenta pedir ajuda. Enquanto ele disca o número do guarda, os olhos da mulher se fixam na TV. Um anúncio começa a tocar, e sem hesitação, ela corta a TV com sua lâmina. Seu rosto fica branco como se ela tivesse visto algum tipo de magia negra que precisa ser eliminada imediatamente. O garoto fica ali atordoado enquanto o guarda pergunta sobre os ruídos estranhos ao fundo. A garota se vira para ele com seus olhos vermelhos, dando-lhe um olhar intenso. Uma vez que nosso herói desavisado não está em posição de proferir uma única palavra, o guarda desliga abruptamente pensando que talvez nosso herói esteja envolvido com algo urgente. Shu Cheng coça a cabeça parecendo confuso e pergunta a ela de onde ela veio. Enquanto isso, a senhora quer saber se as pessoas dentro da coisa de vidro estranha estão mortas, e ela está curiosa sobre as pessoas com quem ele estava conversando em seu tijolo. Vendo aquelas sandálias de palha que ela está usando, o garoto se pergunta se essa senhora peculiar poderia até mesmo pagar para substituir a TV chique.
Ela acabou de cortar. Finalmente ele levanta a mão em um gesto calmante, garantindo a ela que ele é um cara decente. E sugere que ela baixe sua espada. Depois que ela recupera sua espada da TV, o garoto pergunta seu nome e de onde ela é. Ela responde prontamente que seu nome é Jung-hee, e ela é uma discípula do clã Yan. Ele a elogia por ter inventado um nome tão legal e brinca se o clã Yan dela é rico o suficiente com dinheiro para compensar Lu por sua TV quebrada. A senhora fica confusa e pergunta como ele não conhece alguém tão prestigioso quanto o clã Gusu Yan. O garoto simplesmente balança a cabeça, admitindo que nunca ouviu falar deles. Seu silêncio diz muito. Como se ela estivesse ofendida por esse cara que nem sequer reconhece seu clã. Vendo a expressão tensa dela, o rapaz a tranquiliza novamente, dizendo que não tem mais intenções e dá-lhe sinal verde para fazer qualquer pergunta. A senhora timidamente admite que só quer encontrar o caminho de volta para o clã Yan. O nosso herói. Ainda sem ideia de onde este clã Yan possa estar. Lembra de que estão na cidade de Janghe-Cheng e pergunta se ela conhece. A mulher permanece em silêncio e agora o nosso herói, sem pistas, começa a coçar a cabeça em frustração. Porque ele realmente não quer considerar a ideia de que ela possa ser de tempos antigos, então pergunta-lhe quem é o seu imperador. Mas a senhora intrigada insiste que o seu imperador é alguém que todos deveriam conhecer, o que deixa o nosso herói a coçar a cabeça com a sua resposta enigmática. Ela olha para ele confusa, perguntando-se por que ele não conhece o imperador. Ela então pergunta ao nosso herói se é o 16 grau ano de Kaiyuan. A resposta dela o choca, levando-o a fazer uma pausa e começar imediatamente a procurar informações no telemóvel. Ele fica espantado ao descobrir que no 16 grau ano de Kaiyuan foi durante o reinado do 7º imperador da dinastia Tang, conhecido pelo reinado mais longo da história da dinastia. Para confirmar se ela é realmente do passado, ele pergunta se ela conhece Li Longji e menciona outras figuras famosas daquela época. A senhora ilumina-se de alegria ao perceber que ele conhece estes nomes e pergunta ansiosamente onde os pode encontrar. Com um sorriso ansioso, Xu Cheng diz-lhe brincando que ela pode encontrá-los num jogo chinês para telemóvel. De repente, um estafeta liga da porta e a senhora pega instantaneamente na sua espada para confrontar o intruso. O rapaz corre, pedindo-lhe que se acalme, porque é apenas alguém a entregar comida, não uma ameaça. Lady Zhang-he pergunta se o homem é um servo, mas o nosso herói explica. Este homem está apenas aqui com uma entrega de comida. Enquanto ele aceita a comida, a senhora observa confusa e admirada todo este processo desta comida para fora. O rapaz então pergunta se ela está com fome e quer comer alguma coisa, mas a rapariga recusa nervosamente. Parada junto à porta, ela pergunta-lhe por que todos que viu aqui têm cabelo curto, perguntando-se se são todos exilados. O nosso herói garante-lhe que não é o caso, mas então ele começa a perder a cabeça e teme que ela já tenha massacrado alguém quando chegou aqui e viu aquelas pessoas. Ela rapidamente garante-lhe que estava apenas escondida no escuro. Após essa garantia, ele alegremente começa a dar uma dentada no seu hambúrguer. Mas então a rapariga aproxima-se do seu rosto mais uma vez, perguntando sobre o cabelo curto mais uma vez. Com a boca cheia, ele explica que é apenas um estilo local, nada de especial. Os olhos dela fixam-se no embrulho suculento cheio de carne e vegetais. Ela mal consegue resistir à tentação, mas ela sai do transe e recusa comer novamente. Ele sugere que ela mate a sede com um refrigerante se não quiser comer nada, dizendo-lhe que é super doce e provavelmente diferente de tudo que ela já provou antes. Lady Jang-hee fica zangada, sentindo-se insultada pelo seu comentário, e acusa-o de a desprezar. O nosso herói rapidamente esclarece que estava apenas a tentar oferecer-lhe algo para comer. À medida que a discussão aquece, eles começam a discutir como um velho casal casado. No meio da sua discussão, o nosso herói acidentalmente derruba sua lata de Coca-Cola, derramando-a por todo lado. A bebida gaseificada começa a borbulhar no chão. Vendo o estranho líquido espalhar-se, a rapariga olha para ele incrédula. Pensando que ele estava a tentar forçá-la a consumir esta substância preta e nojenta. O pobre rapaz sua nervosamente, insistindo que não é venenoso e tentando explicar o conceito de uma bebida gaseificada. Mas estes conceitos modernos não fazem sentido para a rapariga de tempos antigos. Num ataque de fúria, ela prende o nosso herói e olha para ele com olhos flamejantes. Antes que ela possa cortar a cabeça dele, pouco depois ela acalma-se um pouco quando ele prova que a bebida não é venenosa, bebendo-a ele próprio. A rapariga finalmente percebe, e o nosso herói
diz-lhe para parar de desembainhar a espada sempre, mencionando como ela assustou seu gato melão. Ele então olha para ela e percebe que existem apenas 3 opções para se livrar dela. Opção 1, enganá-la para sair e deixá-la congelar ou morrer de fome, mas ele sabe que ela acabaria nas notícias. Opção 2, chamar a polícia, mas ela pode ficar furiosa e fazer uma confusão para ele, matando aqueles oficiais, e só de pensar nisso dá-lhe arrepios. A terceira opção é ficar de olho nela, já que ela é de tempos antigos. Ele pode aprender coisas interessantes com ela, mas também está preocupado que ela o possa cortar ao meio se continuar a brandir a espada. Em vez de se arrepender mais tarde, ele decide acolhê-la e ver como as coisas correm. Com isso resolvido, ele oferece-lhe o hambúrguer. Embora ela esteja claramente tentada pela comida tentadora à sua frente, ela teimosamente desvia o olhar e pergunta-lhe o que é exatamente esta coisa que ele está a segurar. Decidindo provar que não é venenoso, ele dá a primeira dentada e ela concorda, dizendo-lhe ansiosamente para continuar enquanto ele come. A senhora observa-o atentamente e o rapaz percebe que esta quantidade de comida pode não ser suficiente para ela. Então ele decide fazer uma tigela de arroz, pensando que o estômago antigo dela pode não lidar bem com o hambúrguer. Parece que ele estava apenas a arranjar desculpas para comer o hambúrguer ele próprio. O acabar com ele completamente irrita a senhora ao extremo. Ele gesticula para ela se sentar, mas ela verifica cautelosamente o assento, pressionando a mão contra ele antes de se sentar cautelosamente. Sejamos honestos, ela não pode confiar completamente nesse tipo estranho, mesmo que ele lhe tenha oferecido o seu guarda-chuva. O quarto dele está cheio de esquisitices e ele come coisas estranhas também, então ela decide permanecer vigilante e cuidadosa. Ela pergunta sobre este lugar novamente, e o nosso herói lembra de que é a cidade de Jiangsheng. A senhora então pergunta se ele sabe como ela pode voltar para casa desta vez. Nosso herói entra em pânico quando a vê pegando sua espada novamente e insiste para que ela a abaixe antes que ele responda. Assim que a espada está fora de vista, ele revela sombriamente a ela que ela pode não conseguir retornar porque eles estão muito longe de sua casa. A garota se anima com isso e imediatamente pergunta quão longe eles estão. Nosso herói relutantemente diz a ela que são quase 1.200 anos de distância. A garota pergunta o que ele quer dizer com 12 anos. Então ele explica que já faz tanto tempo desde que ela veio de sua época. Pessoas famosas como Li Bai, Yang Yuhuan e An Lushan, todos história antiga, agora mortos e desaparecidos há mais de 1000 anos. Ela fica totalmente chocada com esta notícia e o chama diretamente de mentiroso. Mas o garoto diz a ela para apenas olhar ao redor. Nada é o mesmo. Este mundo funciona com suas próprias regras agora. Poderia ser legal se você pegasse o jeito da coisa, mas também arriscado. Ela ainda não está acreditando e levanta sua espada para o rosto dele. Ele calmamente a lembra de que brandir espadas é contra a lei e é melhor ela aprender as regras rápido. A mulher pergunta por que ele está se incomodando em ajudá-la. O garoto explica que é meio que como ele resgatou seu gato gordo melão do mundo exterior difícil. Ele simplesmente sentiu que tinha que ajudar, mas nosso herói precisa escolher melhor suas palavras porque ela fica irritada novamente, pensando que ele está comparando ela a um gato. Depois de um pouco de reflexão, ela percebe que ele não é um cara tão mau, já que ele a deixou entrar e ofereceu comida. Então ela perguntou a ele novamente por que ele se incomodou em ajudá-la. Nosso herói diz que encontrar uma garota antiga peculiar como ela não é algo que ele encontra todos os dias. E ele está genuinamente curioso sobre ela. Ele acrescenta que ela provavelmente também estaria curiosa se seus papéis fossem invertidos. A senhora rapidamente rejeita isso, dizendo que se alguém tão estranho quanto nosso herói aparecesse em sua era, o chefe o teria derrubado imediatamente. O cara lembra de que esta era é sobre paz e amor. Ele diz a ela que enquanto ela estiver vivendo aqui, é melhor ela aprender a seguir a lei, nunca machucar as pessoas e não destruir os pertences de ninguém. Com isso claro, ele a deixa escolher se ela quer a ajuda dele ou prefere vagar lá fora. Antes de se virar, ele a lembra mais uma vez de não machucar civis, ou ela será presa. A senhora se encontra em uma situação difícil, sem saber o que fazer, já que ela nem consegue sair deste lugar. O garoto então diz que se ela quiser ficar, ele pode pedir comida para ela. Mas ela tem que entregar sua espada porque ele também não quer ser preso. Sem outras opções, ela relutantemente joga sua espada no chão. Com isso resolvido, ele começa a pensar no que pedir para ela que não seja muito estranho para ela.
Ele considera brevemente pedir alguns bolos da lua, mas então decide pegar um pouco de arroz e pães para ela. Ele diz a ela para tomar um banho enquanto eles esperam a comida dela chegar. A mulher, sem saber, pergunta onde ela deveria se banhar. Nosso herói a leva para o banheiro, o que a deixa maravilhada com a visão. Ele diz a ela para não ficar muito surpresa, porque há muitas outras surpresas por vir, e a tranquiliza para não ter medo, pois tudo aqui é inofensivo. Por exemplo, ele mostra a ela o chuveiro e ela olha para ele curiosamente como um cachorrinho. Ela experimenta sozinha e nosso herói não resiste em capturar sua curiosidade em seu telefone. Ele então apresenta a ela o shampoo de banho e o conceito de vaso sanitário. Depois, ele espera do lado de fora enquanto ela toma banho. Ele vasculha suas coisas tentando encontrar algo adequado para ela vestir. Inadvertidamente, ele abre a porta do banheiro ao tentar bater, percebendo que ela nem sabe como trancá-la. No entanto, ele informa que não tem roupas de mulher, então ela terá que esperar por roupas adequadas. Ele decide ensiná-la a trancar a porta enquanto isso. Logo depois, ele é chutado para fora. Mas a senhora agora está aproveitando seu primeiro banho neste novo mundo. Ela até tenta provar as bolhas de shampoo, mas acaba cuspindo-as. Enquanto isso, nosso herói está questionando se tudo isso é realmente real. Ele pega a espada dela e examina de perto a lâmina brilhante, decidindo pedir a um especialista para verificar se é autêntica ou não. A garota emerge de seu banho em sua nova roupa e, enquanto nosso herói está ocupado com outra coisa, ela pergunta o que ele está escrevendo. Ele não responde imediatamente, mas eventualmente entrega o papel a ela. Ele lista as questões atuais que precisam ser abordadas e ela começa a olhar para ele intensamente. Existem produtos do dia a dia escritos que ela deve utilizar em sua vida diária. Ela então reclama de suas roupas atuais. Ao que o garoto diz que ela está bonita e esclarece que não está dando em cima dela, ele está apenas fazendo um elogio, como as pessoas costumam fazer quando alguém está bem, mas ainda assim ela o avisa severamente para evitar quaisquer comentários paqueradores. De repente ele percebe seus chinelos de palha e diz a ela para guardá-los, prometendo comprar novos para ela amanhã. Enquanto ele está admirando sua fofura, uma batida repentina na porta assusta a senhora. Mas Shu Cheng a tranquiliza de que é apenas um entregador com comida. Refletindo sobre isso, ele não pode deixar de comparar lá a uma gata selvagem, sempre atenta e pronta para atacar. Depois de tirar a comida do saco plástico, ele entrega a ela. É quando Lady Zhang He se lembra de algo que seu vice-capitão costumava dizer, que se alguém está ajudando você de graça, deve ter segundas intenções. Ouvindo isso, Shu Cheng começa a chorar, mas então ela sorri e diz a ele que acredita que ele é realmente uma boa pessoa. Em alguns momentos, assim que ela termina sua comida, Shu Cheng decide conversar com a garota. Ele começa informando que ela não está mais na era primitiva e precisa ajustar suas crenças de acordo. Ele diz a ela que se ela dependesse da espada para sobreviver, acabaria por matá-lo. Ela não duraria mais de uma semana antes de ficar sem comida. Então, ele a aconselha a parar de brincar com a espada e se concentrar em outras coisas, como usar a TV para entretenimento. Ele também aponta que o smartphone pode ser bastante útil também. Basicamente, ele está tentando tranquilizá-la de que ela está perfeitamente segura ali, e ninguém vai machucá-la. Ao ouvir isso, a garota acena em reconhecimento, e nosso herói solta um suspiro de alívio, mas quando se trata do mundo exterior, as coisas ficam complicadas. Ele explica que, embora este seja um mundo pacífico, pode ser perigoso para ela. Curiosa, Lady Zhang repergunta por que isso, e nosso herói explica que ela pode acabar machucando alguém acidentalmente. Por exemplo, se ela entrasse em um castelo real com a espada desembainhada, provavelmente a jogariam na prisão. É a mesma coisa lá fora neste mundo também. Não só isso, ele também explica o conceito de um cartão de identidade para ela, avisando que ela precisa ter cuidado com os policiais que podem pedir para vê-lo. Então, a primeira coisa que Shu Cheng quer fazer é fazer um cartão de identificação para ela. Caso contrário, ela vai se destacar como um polegar dolorido onde quer que vá, porque ela não pertence aqui. Depois de ouvir sobre o cartão de identificação, a senhora pergunta se ela é como uma espécie de refugiada aqui. Shu Cheng diz a ela que é realmente pior, porque as consequências são bem sérias se ela for pega. A senhora fica apavorada. Mas Shu Cheng tenta acalmá-la, prometendo ajudá-la, porque encontrar alguém de 12 anos atrás não é exatamente uma coisa cotidiana. Ainda assim, a senhora permanece hesitante.
Não tem certeza se pode confiar nele e só quer voltar para casa, ao que o menino aponta que não será fácil para ele ajudar, lá em sua situação atual. E a melhor chance deles é que ela coopere o máximo possível. Depois de um tempo, a senhora relutantemente concorda em cooperar e pergunta o que ela deve fazer primeiro. Shu Cheng não perde tempo e diz a ela diretamente: primeiro de tudo, nunca mais saque essa espada. Enquanto eles se acomodam em um momento de silêncio, a garota de repente olha ao redor e pergunta a Shu Cheng onde está sua esposa. Porque ela quer alguém para fofocar, mas o pobre cara, por mais que odeie admitir, diz: eu sou realmente solteiro. É uma grande surpresa para a senhora e um silêncio repentino enche a sala. Shou King rapidamente garante a ela que é normal não ser casado na idade dele, e diz a ela para se sentir à vontade no quarto de hóspedes que ele tem para ela. Ela acena silenciosamente e o segue enquanto ele mostra a ela o novo quarto em que ela ficará. Dentro do quarto tem muita coisa, mas Shou King rapidamente arruma tudo, fazendo espaço suficiente para uma pessoa confortavelmente. É claro que a senhora não está exatamente feliz em ficar neste lugar, especialmente com um esquisito como ele. No entanto, Shu Cheng pega alguns cobertores extras e os arruma cuidadosamente em sua nova cama, pedindo que ela descanse. Ele entende que ela deve estar se sentindo confusa e ele espera que quando eles acordarem amanhã, tudo pareça que eles estavam em um sonho. Ele procede a sair do quarto e antes de fazê-lo se apresenta como Shu Cheng, deseja-lhe boa noite e a deixa sozinha em seu quarto. A senhora primeiro coloca sua espada de volta e então se senta em sua cama aconchegante. Assim que a meia-noite chega, Shu Cheng se vê acordado, sentindo-se um pouco inquieto enquanto reflete sobre todo o dia agitado. Primeiro de tudo, ele foi rejeitado em entrevistas de emprego e quando voltou, começou a chover. De alguma forma, ele conseguiu chegar em casa e acabou conhecendo uma garota que saca sua espada toda vez que sente vontade, mas então ele diz: esquece isso, e vai dormir porque tem muita coisa para lidar amanhã. Quando o dia seguinte chega, ele abre os olhos e pega seu telefone para descobrir que já são 10. Ele acorda bruscamente em sua cama, lembrando da maluca. Ele imediatamente começa a olhar ao redor, e quando ele a vê sentada ali, ele finalmente percebe que não estava sonhando, afinal. Ele se recompõe e deseja-lhe um bom dia, perguntando por que ela acordou tão cedo, apenas para ela lembrar-lo de que já é quase meio-dia. Ele então pergunta se ela está com fome, ao que ela responde afirmativamente. Embora um pouco, ela olha fixamente procurando por algo em seu peito, e apressadamente volta para seu quarto, retornando com 2 peças de prata, dizendo a ele que ele pode comprar comida com elas. Shou Ting fica maravilhado ao ver a prata em suas mãos, embora ele saiba que a prata não vale muito. No entanto, ele pensa que se ela tiver algum ouro, ele poderia usá-lo para obter dinheiro e possivelmente ajudá-la a obter um cartão de identificação. A garota mostra outra pedra, mas Shou King rapidamente diz a ela para guardá-la, porque ela ainda não pode sair. Ele a observa de perto, estimando sua altura e largura, e promete comprar algumas roupas para ela mais tarde, junto com trazer de volta alguma comida. Depois ele vai ao banheiro, escova os dentes e se refresca. Então, ele vai ao shopping center, para escolher algumas roupas adequadas para ela. Depois de olhar várias opções, seus olhos se fixam em um vestido em particular, e diz ao atendente que vai levar aquele também. Parece que ele viu alguns sutiãs à distância, mas não conseguiu se forçar a entrar naquela seção sozinho. Depois de 1 hora de compras, ele finalmente termina e olha para as coisas que comprou, sentindo-se envergonhado por segurar cosméticos femininos. Ele então vai à livraria, pega alguns livros e volta para seu apartamento pela cidade movimentada. Ao chegar à entrada do prédio, o guarda pergunta sobre sua viagem de compras e nosso cara tenta esconder todas as coisas femininas que está carregando. O guarda também pergunta sobre a chamada de ontem. E ele inventa uma desculpa dizendo que discou o número errado sem querer. Antes de ir embora, o guarda o avisa para ter cuidado devido aos recentes roubos na área. Ele acena e garante ao guarda que vai se lembrar. Assim que volta para o apartamento, encontra a moça parada lá com a espada quase desembainhada, pronta para cortar qualquer intruso. O rapaz garante a ela que está segura e entrega a caixa de comida, mencionando que também trouxe alguns itens essenciais. De repente algo estala em sua mente. Ele a olha com curiosidade e ela pergunta: o que se passa? Ele se pergunta em voz alta, meio sem jeito, se ela deveria estar agradecendo a ele e o vendo como algum tipo de jovem herói, ou um cara decente ou algo assim. A moça, sem entender muito bem onde ele quer chegar,
Agradece a ele de qualquer jeito. Parece que vai levar um tempo para ela entender o que esse esquisito está sempre pensando. Eles atacam a comida e a moça devora a refeição como um animal selvagem, o que surpreende nosso herói, dada a imagem elegante que ele tinha das mulheres da época dela. No entanto, ele fica feliz em vê-la se divertindo. Depois que terminam de comer, ele estende as roupas que comprou, mostrando a ela os novos vestidos e sapatos. Ele continua procurando por mais coisas, e enquanto isso, a garota vê o sutiã que ele comprou para ela. O cara entra em pânico como se sua alma fosse pular para fora de seu corpo virgem, e rapidamente diz para ela guardar essa coisa e promete enviar um vídeo sobre como usar o sutiã para cobrir os faróis dela. Sentindo-se envergonhado, ele joga todas as coisas que comprou e diz para ela se virar. Parece que ele pegou alguns itens bem interessantes, embora junto com isso, ele tenha trazido alguns livros para ajudar lá a entender melhor este mundo e sua cultura. Ele está até planejando ensiná-la a usar um computador para que ela possa aprender sozinha. Vendo-a com um olhar cansado e inquieta, ele sugere que ela durma bastante antes que eles possam descobrir qual será o próximo passo. Mas então ela pergunta sobre o status dele neste mundo. Ouvindo isso, ele repensa as coisas e admite que é um estudante de pós-graduação ainda à procura de emprego. É engraçado como, apesar de estar desempregado, ele ainda consegue gastar em roupas e cosméticos chiques. Então, até a moça começa a pensar que ele é algum garoto rico, mas nosso herói rapidamente corta isso, dizendo que ele é de origem humilde. Então ela começa a se perguntar se ele não seria um proprietário ou algo assim. No entanto, ela mergulha em seus livros. Mas quando ela vê aquelas fotos antigas de sua época, lágrimas brotam em seus olhos, enquanto ela pensa em como pode voltar para casa. O rapaz a lembra que ele não tem ideia de como levá-la para lá, mas pergunta como ela acabou aqui. A moça revela que estava perseguindo um pequeno ladrão em uma chuva forte, se perdeu no meio da floresta e vagou por aí, até que avistou essas casas altas. Parece que esse cara não tem a menor ideia de como mandar lá para casa, mas ele inteligentemente muda de assunto, dizendo a ela que ela tem que sobreviver neste mundo antes de voltar. Então, sem perder o ritmo, ele pergunta sobre sua patente militar e habilidades em artes marciais. Veja bem, a razão pela qual esse cara estava perguntando em primeiro lugar era porque ele estava interessado nas habilidades de artes marciais dela, para começar. E a moça lhe dá uma resposta exata. Ele gosta, dizendo que o clã Yan dela é considerado o clã mais poderoso da região. Animadamente, ele pergunta quão alto ela consegue pular sem se machucar. A moça confiantemente dá um passo à frente, apontando para o quarto andar do prédio, dizendo que consegue pular de lá sem um arranhão. Essa revelação faz com que os olhos do cara praticamente saltem das órbitas. Ele então fica ainda mais animado, ansioso para ver todos os movimentos sofisticados que ela tem na manga. Ele começa a falar um monte de nomes de habilidades de artes marciais que ele provavelmente pegou de videogames, mas é tudo bobagem para ela. Ele até pergunta se ela sabe Kung Fu e se oferece para aprender com ela ansiosamente. Mas a moça diz para esse cara entusiasmado se acalmar, porque ele já passou da idade para aprender, e mesmo com perseverança e determinação, ele não vai conseguir muita coisa. O rapaz se acalma e pergunta se esses movimentos são tipo super rígidos ou algo assim. Lady Jung-hye balança a cabeça dizendo que não se trata de ser um mestre, apenas alguns movimentos básicos sem todas as regras rígidas. Ela então se posiciona e mostra a ele o primeiro movimento simples de artes marciais, focando na cintura e em como se firmar. Ela explica que o treinamento em artes marciais leva tempo, construindo pouco a pouco, dia após dia. Ele então pergunta se pode praticar estacas e literalmente implora por isso. Ela o lembra que levará 3 anos para ele aprender estacas. O cara pensa que nesse tempo ele poderia se tornar um soldado do exército completo, então ele desiste das artes marciais e pede para ela ensinar-lhe técnicas de espada. A moça o traz de volta. A realidade mais uma vez, dizendo que ele também já passou da hora de aperfeiçoar seus reflexos, porque seus olhos não conseguem acompanhar suas mãos agora. Finalmente, ele joga sua ideia de se tornar um guerreiro na lata de lixo e simplesmente diz para ela experimentar as roupas. Assim que ela entra no banheiro, ele não perde tempo aproveitando o momento. Ele pega a espada dela e começa a brandi-la como se fosse a segunda vinda do ninja em pessoa. Mas esse perdedor não consegue acompanhar porque a espada é pesada demais para seus músculos fracos.
A moça finalmente sai do banheiro, e quando o idiota olha para ela, ela está incrivelmente sexy em seu novo visual. Suas roupas servem como se tivessem sido feitas para ela, e ela até anda por aí para verificar se estão apertadas em algum lugar. É aí que o Senhor Esquecido se anima, percebendo que o cabelo dela está todo solto e percebendo que ele se esqueceu de comprar um elástico de cabelo para ela. Ele diz para ela amarrar o cabelo com um elástico e assim que ela faz, bam! Ela está ainda mais atraente, material perfeito para a esposa. Tomado pela emoção, ele começa a chorar, sentindo-se mal por subestimar a inteligência dela só porque ela é de tempos antigos. Ele decide levá-la para passear hoje à noite e promete comprar um elástico de cabelo decente para ela. De volta para casa, quando o crepúsculo chega, a garota espreita para fora do quarto e vê o garoto sentado na mesa. Ela sai e pergunta o que ele está fazendo. Ele tenta explicar computadores para ela, tipo como você pode xingar todo mundo nos lobbies malucos de Call of Duty. E a avisa para ficar longe do 4chan se ela quiser manter a sanidade intacta. O garoto então pergunta se ela está se divertindo lendo livros. Ela admite que a maioria das coisas está passando direto pela cabeça dela, mas ela está aprendendo aos poucos. O cara diz para ela pegar leve, garantindo que não apressa. E a lembra que ela já é corajosa e inteligente. Ele brinca dizendo que se ele estivesse no lugar dela, provavelmente seria um caso perdido. Lady Jung-hee olha para o nosso herói calorosamente, as bochechas ficando vermelhas como tomate. Enquanto ele está relaxando na mesa dele, a Lady se aproxima sorrateiramente por trás dele de novo e pergunta se ele não tem que trabalhar. Ele dá de ombros, dizendo que já está se esforçando para ganhar dinheiro neste mundo. Mas quando ela imagina alguém ganhando dinheiro, ela não imagina um banana olhando para uma tela gigante. Nosso herói explica que está tentando ganhar um dinheiro rápido online. Já que ela não entenderia toda a parte técnica, ele sugere que ela comece com o básico. Uma ideia brilhante atinge a mente dele. Sobre como familiarizá-la com algumas coisas básicas, ele pergunta o quão fortes são as habilidades de artes marciais do chefe dela. E ela responde que são bem fortes. Então o cara coloca um vídeo no computador dele e pergunta se esses caras na tela são poderosos o suficiente. Os olhos da Lady se iluminam enquanto ela assiste às cenas de luta intensas na tela dele. Ele olha para ela com o mesmo entusiasmo e pede a opinião dela. Com uma voz tímida, ela admite que esses movimentos são algo que ela nunca viu na vida. É só de imaginar lutar contra esses personagens a deixa nervosa o suficiente para rezar. Ele então puxa outro vídeo ridículo onde um cara atravessa uma parede inteira só com a palma da mão. Quando ela vê isso, ela fica absolutamente apavorada, tremendo enquanto nosso herói idiota pergunta ansiosamente o que ela acha do vídeo. Com um rosto pálido e uma voz tingida de medo, ela pergunta se todo mundo aqui possui esse tipo de poder magnífico. Rápido para corrigi-la, ele garante que é tudo ficção. E nada disso é real. Isso só deixa a Lady mais irritada, exigindo saber se ele está falando a verdade. O cara confirma, dizendo mais uma vez que o Kung Fu que ela acabou de ver era tudo besteira. Ele então explica para ela que neste mundo as pessoas criam coisas baseadas em suas imaginações. Por exemplo, as artes marciais que ele mostrou para ela é o que as pessoas aqui acreditam que seja, mesmo que tudo seja exagerado. Parece que Lady Jung-hee está começando a entender todos esses conceitos. Ele garante a ela que com o tempo ela vai entender totalmente sobre artes e filmes. Xu Sheng então finalmente faz a pergunta original dele. Se o Kung Fu do chefe dela é melhor do que o que ela viu até agora. Bem, ela relutantemente admite que não é. Ele então pergunta sobre técnicas de voo. Ela confirma que elas existem, mas a maioria das pessoas se especializa em apenas uma. Ela aponta como aqueles truques de filmes são irrealistas porque a força física só vai até certo ponto. O garoto pensa por um momento, puxa outro vídeo e pergunta se ela consegue fazer aquele movimento. Ela pondera sobre isso por um momento. Levanta-se do assento e começa a balançar as mãos super rápido, movendo-se como um borrão. Xu Sheng fica totalmente emocionado ao ver lá acertar a técnica. E animadamente diz a ela que ela conseguiu. Ela diz para ele chamá-la a qualquer hora que ele quiser aprender, prometendo ensiná-lo. Com essas palavras, ela sai, deixando meu cara fazendo uma pequena dancinha feliz, provavelmente sonhando em se tornar um guerreiro algum dia. Enquanto ela caminha para o quarto dela, ela nota um gato gordo no caminho dela, mas ela ignora a pequena bola de pelos e simplesmente fecha a porta na cara do pobre gato. Uma vez dentro do quarto dela, ela solta um suspiro de medo. Percebendo que não há realmente ninguém neste mundo sem segundas intenções,
afinal. E a razão pela qual nosso herói está ajudando ela é para aprender algumas artes marciais. Este novo mundo está realmente assustando ela. Todas essas coisas estranhas não fazem nenhum sentido, mas então ela olha para o teto largo, pega a espada dela e começa a praticar. O barulho do quarto dela deixa nosso herói curioso se ela não vai tirar uma soneca. Sentindo-se cansado, ele também se joga na cama dele, achando inacreditável que haja uma mulher bem ao lado do quarto dele. O pensamento o deixa muito feliz e ele adormece com esses doces pensamentos persistindo na mente dele. De repente, ele é sacudido por vozes pesadas. Ele olha para fora para ver o crepúsculo chegando, checa o celular e percebe que passou o dia inteiro dormindo. Ele imediatamente se levanta e decide levar Lady Jang-hee com ele para mostrar a ela o mundo real lá fora. Enquanto ela coloca os sapatos, ele aconselha sobre o que pode e o que não pode em áreas públicas, insistindo que ela não faça nada sem a permissão dele. Depois de explicar todas as regras, ele pergunta se ela entendeu tudo, ao que ela responde timidamente que sim. Ele também não se esquece de tirar uma foto dela. Antes de saírem, no entanto, na foto, o rosto bonito dela parece mais o de um tarado que está ansioso para agarrar alguma bunda gostosa nas ruas. O garoto pede para ela dar um sorriso. Mas o sorriso forçado dela é ainda pior do que sua expressão normal, e ele quase desmaia ao vê-lo. Ele abandona a ideia da foto e decide que eles deveriam simplesmente ir embora. Mas antes de saírem, ele diz para ela deixar sua espada para trás, porque ele não quer problemas. Lady Jang-hee se recusa imediatamente. Mas o garoto garante a ela que as pessoas nas ruas são tão fracas quanto ele, então ela não precisa se preocupar com ninguém. A dama relutantemente entrega sua espada. Enquanto ela está ali parada, ele tenta tirar outra foto dela. Desta vez, ele consegue tirar uma foto muito boa e diz alegremente: "Vamos nessa." Assim que saem do prédio de apartamentos, a garota começa a olhar em volta ansiosamente. Nosso herói explica que este é um bairro onde famílias vivem. Ele aponta a entrada principal e a rua lá fora, e menciona as lojas em ambos os lados, onde as pessoas podem comprar comida, roupas ou o que precisarem. Lady Jang-hee fica intimidada ao ver um cara em uma scooter, provavelmente pensando que é algum tipo de veículo mágico. Enquanto caminham, eles notam algumas pessoas. Uma mulher gorda reconhece imediatamente Lady Jang-hee por algum motivo. A garota se esconde atrás do cara enquanto a mulher insiste que já a viu antes. Enquanto isso, um guarda pergunta se nosso herói arranjou uma namorada para si. Mas o garoto apenas ri e diz que ela é apenas uma amiga, mas parece que essa mulher gorda não vai desistir. Ela reconhece imediatamente Lady Jang-hee como a mulher empunhando a espada de ontem. O guarda e a mulher começam a discutir sobre a espada que ela tinha, e a mulher gorda explica tudo em detalhes. Nosso herói rapidamente intervém, gritando que era apenas cosplay, onde as pessoas fingem ser personagens fictícios ou históricos. Felizmente, a mulher gorda acredita na história do cosplay, e nosso herói aproveita a chance, pegando na mão de Jang-hee e se afastando rapidamente. Vê-los caminhando lado a lado lembra o velho de seu próprio passado. Assim que estão fora de vista, Lady Jang-hee puxa sua mão e começa a ficar mal-humorada. Ele pergunta se aquela mulher a viu ontem. A garota permanece em silêncio a essa pergunta, e o garoto agora tem certeza de que Jang-hee deve ter encontrado aquela mulher nas escadas. No entanto, eles continuam sua jornada juntos. A dama fica bastante chocada ao ver carros se movendo tão rápido. O garoto então dá uma breve descrição dos carros e como eles evoluíram de carruagens puxadas por cavalos para essas máquinas robustas e velozes. Como ela não consegue entender como essas coisas funcionam, ela assume que deve haver um cavalo preso dentro, fornecendo a potência necessária para fazer o carro funcionar. O garoto então a apresenta o conceito de câmeras e explica como os filmes que eles assistiram foram filmados com esses dispositivos. Ele aponta que, se ele se comportasse mal com ela aqui, pessoas de longe ainda estariam assistindo daquele CCTV e poderiam prendê-los. Então, ele garante a ela que, contanto que ela se comporte, ela não é o alvo deles. Lady Jang-hee pega algumas pedrinhas do chão e nosso herói rapidamente diz a ela para nem pensar em derrubar nenhuma câmera. Ela para imediatamente e ele diz para ela simplesmente guardar as pedras. Ele então explica os semáforos e como eles funcionam, apontando que vermelho significa pare e verde significa que você pode atravessar a rua. Estou narrando isso porque quero que meus amigos e colegas espectadores aprendam também. Assim que atravessam a rua, a atenção de Jang-hee é capturada pelas luzes brilhantes da rua. E as mercearias? Os carros em alta velocidade são fascinantes para ela também. Enquanto caminham, o garoto escolhe uma fita de cabelo para a dama.
Mas quando ele a imagina com aquelas bolas de pelo fofas na cabeça, ele percebe que pode não ser adequado para ela. Afinal, ele começa a pensar enquanto olha para todas as coisas fofas e brilhantes dispostas diante deles. Lady Jung-hye se anima com a visão, e quando nosso herói pergunta se ela gosta de uma fita em particular, ela imediatamente diz que sim. Assim que tem a fita em suas mãos, ela começa a esticá-la vigorosamente. Mas então ela a usa corretamente e a coloca na cabeça, parecendo toda fofa e bonita mais uma vez. Até mesmo nosso herói não pode deixar de admirar sua beleza. Quando o sol se põe e a cidade se ilumina, nossa dupla entra em um restaurante. Nosso herói pede 2 bolos de arroz fritos com especiarias extras e um prato de pepino fatiado como acompanhamento. Enquanto procuram um lugar para sentar, o garoto revela a Zhang-hee que este é o mesmo lugar de onde toda a comida deles vem. Ele confia neste restaurante porque eles servem a melhor comida e ele tem desfrutado desde que era criança. De repente, a mente de Jang-hee é totalmente cativada pelas luzes vibrantes dançando diante de seus olhos. Ela está tão perdida no momento que se assusta quando o garçom chega com a comida deles. O garoto decide começar a comer e oferece a ela um par de pauzinhos. Ela parece realmente nervosa, e enquanto ele engole seu suco de limão, ele percebe que provavelmente fez a escolha certa ao não deixá-la vagar sozinha. Ela claramente precisa de mais orientação do que ele pensava, mas ele está confiante de que pode ensinar lá tudo passo a passo depois que terminarem de comer e pagarem a conta. Eles saem do restaurante se sentindo satisfeitos, especialmente o nosso herói. Eles voltam para casa, e assim que chegam lá, ele pergunta se ela está começando a se sentir mais confortável. Ela não responde e apenas senta-se quietamente no sofá. Ele tenta tranquilizá-la, dizendo que viver neste mundo não é tão ruim, especialmente com toda a comida deliciosa. E porcarias para mastigar. Ele diz a ela que assim que tiver sua própria carteira de identidade, poderá aproveitar ainda mais. Apesar de suas garantias, ela ainda não parece muito animada em ficar, e diz silenciosamente que quer ir para casa. Mas novamente ele a lembra de que ela não pode voltar para casa, já que já se passaram 12 anos. Parece que ela tem que aceitar a realidade. Ela pergunta como eles vão resolver o problema de identidade. O cara explica que ele não é um cara do governo para lidar com essas coisas. Mas sempre há um jeito e a tranquiliza de que ele a ajudará. A garota fica nervosa e se sente grata por seu gesto gentil. Desta vez, ela o agradece adequadamente, chamando-o de jovem guerreiro. O garoto responde com a mesma energia fraternal, enfatizando que a identidade é crucial neste mundo, e sem ela é difícil navegar. Ele então pergunta a ela onde está a lista que ele lhe deu ontem. A garota aponta para a lixeira. O garoto fica desapontado com a ação dela, e diz a ela para recuperar lá imediatamente. Assim que ela tira o papel da lixeira, a moça pergunta o que eles farão se a questão da carteira de identidade não for resolvida. Nosso herói aponta que ela será uma criminosa, e não há nada que ele possa fazer. Sem um documento de identidade, ela não pode conseguir um emprego, comprar um imóvel ou mesmo usar o transporte público. E enfatiza que uma carteira de identidade é o santo graal neste mundo. A moça tem uma ideia brilhante e pergunta se, ganhando dinheiro e encontrando um lugar para morar, a identidade se tornaria menos importante. O garoto explica que ainda há muitas coisas que ela não pode fazer sem um documento de identidade, como ter uma conta bancária, um telefone, contas online, compras online. A lista continua. Ele então abre seu laptop. Procura por certificado de residente não registrado. Enquanto também diz à moça para procurar as autoridades diretamente para obter ajuda com sua carteira de identidade. Ele garante a ela que o pior cenário é que eles podem confiscá-la, mas ele tem certeza de que eles a tratarão bem. Lady Jung-hee imediatamente pega sua espada, perguntando se ele está pensando em entregá-la às autoridades. O garoto diz a ela para esquecer isso e apenas se concentrar em estudar primeiro. Ele sugere que ela olhe para a história ou algo assim, e uma vez que ela tem um conhecimento básico da sociedade moderna, ela pode decidir por si mesma. A mulher fica em silêncio e parece visivelmente ansiosa e triste. Ela pergunta se é um problema para ele se ela ficar aqui. Nosso herói garante a ela que ela pode ficar aqui o tempo que quiser, mas insiste que ela não deve lutar ou matar com sua espada. Ele promete que tudo ficará bem. Naquele momento, o gato se aproxima e o garoto percebe que quase se esqueceu de alimentar essa bola de pelos em toda a loucura. Ele brinca um pouco com o gato e diz a Lady Jung-hee que, se ela não tiver mais nada para fazer, pode estudar um pouco.
A garota inclina a cabeça e decide fazer exatamente isso. Parece que o cara não encontrou nada que valesse a pena na internet. Então ele verifica seu telefone e decide ligar para alguém que ele conhece. Ele está prestes a ligar para seu melhor amigo, Chin Hao, que agora é um bom policial. Embora ele não tenha certeza se seu período de estágio já passou, e Chin Hao agora é um policial completo. Enquanto envia mensagens de texto para Chin Hao, ele se pergunta se deveria mencionar que conheceu uma garota de 12 anos atrás, mas ele decide não fazê-lo, e marca um encontro com seu amigo sem revelar nada sobre o encontro deles. Sentindo-se feliz, o garoto decide tomar um banho para se refrescar. Depois do banho quente, ele se sente realmente satisfeito. Então ocorre a ele que a garota ainda não tomou banho, mas ele decide não se preocupar com isso. De repente, ele se lembra de que está compartilhando espaço com alguém do sexo oposto. E ele sabe que estaria em apuros se ela o pegasse vagando por aí nu. Felizmente, ninguém o vê e ele corre para seu quarto. Um tempo depois, Lady Jang-hee sai cautelosamente de seu quarto, corre para o banheiro com roupas na mão e imediatamente fecha a porta para um banho muito necessário, assim como ela costumava fazer nos tempos antigos regularmente. Como é fim de semana, o garoto pega um bloco de escrita digital e começa a ensiná-la a escrever. Ela já é boa em ler caracteres chineses tradicionais e acertar sua pronúncia. Então agora ela tenta escrever algumas palavras. De repente, Melon aparece, chamando a atenção de ambos. A gata parece faminta, então o garoto decide alimentar, lá enquanto Lady Jang-hee continua praticando sua escrita. Observando-o servir comida de gato, Lady Jang-hee fica curiosa e pergunta o que realmente é. Ao que Xu Cheng explica que é comida feita apenas para gatos comerem. Lady Jang-hee rapidamente imagina como eles poderiam produzir tal comida de gato, imaginando sacolas penduradas em árvores altas em sua mente. De repente, há uma batida na porta e o garoto corre para receber a entrega de comida. Ele entrega para a moça, dizendo a ela que é o jantar dela para esta noite. Como ele vai encontrar o amigo mais tarde para perguntar sobre a carteira de identidade dela. A garota começa imediatamente a atacar a comida e nosso herói garante que vai ensinar lá a usar um telefone e um computador para que possam se manter em contato enquanto ela come. Melãozinho entra na conversa pedindo comida, mas o cara pega seu gato no colo e a lembra de comer só ração de gato. Curiosa, a moça pergunta timidamente se não pode dar um pouco da comida dela para o gato, ao que o garoto concorda e explica que esse tipo de comida não é saudável para gatos. A moça fica chocada ao ouvir isso e sua mente para por um momento. Se essa comida não é saudável para um animal, como pode ser boa para humanos? Ela até começa a sentir que seu hambúrguer não cheira mais bem. Pouco depois, ele mostra a Lady Jang-hee como usar o Discord para mandar mensagens para ele no celular, deixando claro que não será ele se escondendo dentro do computador, mas sim, serão as ondas de transmissão que levarão sua voz até ela. Saindo do dormitório, ele coça a cabeça se perguntando se está tudo bem. Eventualmente, ele chega ao seu destino após uma viagem de ônibus. Ao descer, ele olha ao redor e avista seu amigo sentado à distância, acenando para ele. Quando finalmente se encontram frente a frente, eles trocam cumprimentos. O oficial Shin então serve uma cerveja gelada para nosso herói, mencionando que é a primeira vez que ele está servindo um copo de cerveja para ele. Ambos se sentam e nosso herói pergunta ao amigo como ele pode beber sendo um policial. Shin Hao explica que está fora de serviço e vestido casualmente, apenas aqui como uma pessoa comum. O garoto então faz seu pedido cuidadosamente, notando todos os itens deliciosos que está prestes a saborear. Eles brindam e fazem um brinde um ao outro. Xu Cheng pergunta ao amigo como está indo o seu trabalho e como é ser um oficial exemplar. Chin Hao descreve sem rodeios como terrível e toda conversa sobre heróis salvando o dia é um absurdo. Ele compartilha como é frequentemente chamado para disputas triviais entre casais e acaba resolvendo conflitos com senhoras idosas na vizinhança. Ele quase nunca encontra ladrões. Em vez disso, ele lida com disputas diárias e absurdos. Mas nosso herói Xu Cheng aponta o lado positivo, mencionando como as pessoas geralmente estão vivendo e trabalhando felizes, o que é uma coisa boa. Por mais que Shin Hao odeie seu trabalho agora, ele sempre sonhou em se tornar um policial. Quando ele era criança, no entanto, ele parou de crescer depois de atingir 1,6 metros, sabendo que a altura mínima exigida era 1,7 metros. Ele chorou muito nos braços do nosso herói. Felizmente, quando a exigência de altura foi substituída pelo salto em altura, ele ficou animado para começar a praticar todos os dias, eventualmente alcançando seu sonho.
mas depois de lidar apenas com disputas triviais. O oficial está tão exausto que brinca que até lutaria com uma mulher com uma espada. Se ele tiver que fazer isso apenas para fazer um grande show, nosso herói imediatamente diz para ele não brincar com essas coisas. De repente, o garoto muda de assunto e pergunta casualmente sobre o que acontece se um morador de rua que perdeu a memória quiser tirar uma carteira de identidade e trabalhar sem nenhuma prova de cidadania. Ao que o oficial afirma sem rodeios que tirar uma carteira de identidade não é fácil. E alguém com essa descrição provavelmente é uma pessoa suspeita. Com a energia de um oficial, ele pergunta ao nosso herói o nome e o endereço da pessoa. Ele está falando sobre. O garoto tenta inventar uma história sobre como o irmão de sua mãe teve um filho cujo amigo está em uma situação semelhante. O oficial interrompe dizendo para ele parar com o absurdo, e lembrando de que sem prova de identidade, como um exame de sangue ou algo semelhante, eles não podem obter uma carteira de identidade. O garoto insiste, perguntando se a pessoa que ele encontrou não foi identificada, e estranha, como um mendigo. O oficial aponta que se o comportamento deles for suspeito, eles devem ser investigados. Vendo o olhar suspeito do amigo, o garoto rapidamente diz para ele parar de olhar, como se ele estivesse abrigando um fugitivo. Ele insiste que não está ali para discutir como encobrir a identidade de ninguém. Seu amigo concorda, garantindo que confia nele. Ele sugere pedir informações básicas do estranho. Eles também poderiam usar um diretório de pessoas ou informações de DNA para verificar os detalhes. Seu amigo de repente fica irritado, dizendo ao nosso herói para abandonar a conversa e começa a virar sua cerveja. O garoto brinca que só veio aqui porque precisava de algo para conversar, caso contrário, eles não teriam se encontrado. Então ele diz brincando para seu amigo esquecer tudo e estende as mãos brincando, dizendo para ele algemar-se porque ele quer experimentar como é ser interrogado e algemado. Após a brincadeira, nosso herói traz à tona o assunto da carteira de identidade novamente, mas a resposta do oficial permanece a mesma. Ele dá um exemplo de que se fosse tão fácil obter uma nova identidade, criminosos estariam esfaqueando pessoas diariamente. E fugindo com novas identidades para recomeçar, eles continuam nessa troca, e depois de beberem muita cerveja, o oficial se vê nocauteado. Nosso herói tenta acordá-lo, lembrando-o de seu dever de resolver disputas entre senhoras idosas. Mas o oficial só quer mais cerveja. Então nosso herói diz ao garçom, para não trazer mais. O garoto paga a conta, enquanto seu amigo ainda quer mais bebida. Nosso herói então descobre que há um desconto de 50% se gastar 100 yuan. Então ele decide comprar muito peixe para a Lady Zhang He. Depois de se despedir de seu amigo soluçando, ele pega sua comida para a viagem e volta para casa, embora esteja um pouco decepcionado por não ter conseguido nenhuma pista. Mas ele não está se preocupando com isso. Assim que chega em casa, encontra a garota dormindo profundamente e não consegue evitar admirar sua beleza. Seu coração e cérebro parecem entrar em curto-circuito. Enquanto ele a observa, incerto sobre o sentimento que agita dentro dele, a garota acorda abruptamente, sentindo-se um pouco assustada ao vê-lo de volta. Ele mostra a comida que trouxe e ela diz obrigado baixinho, não satisfeita com apenas um simples obrigado. O garoto insiste brincando para que ela diga em voz alta e clara, corando, a garota diz, obrigado, jovem guerreiro, o que provoca uma reação exagerada do garoto, alegando que foi uma tarefa fácil e uma pequena contribuição. Enquanto ele desembrulha a comida, a garota pergunta se ele bebeu muito. Ele diz que não e mostra a ela um pacote de iogurte, dizendo para ela lamber antes de beber. Ele começa a esfregar a língua no iogurte doce e azedo. E ela faz o mesmo, surpreendentemente gostando e mergulhando de cabeça. O garoto diz para ela comer e não deixar a comida esfriar enquanto ele vai para o banheiro tomar um banho. Ele não consegue evitar sorrir, sentindo o calor de voltar para casa e ver alguém esperando por ele. Depois do banho, quando ele volta para fora, a garota imediatamente o nota. Ele pergunta se ela verificou suas roupas, o que a confunde a princípio. Então, ela se lembra do sutiã que ele trouxe para ela e se sente super envergonhada só de pensar nisso. Aparentemente tentar descobrir com tutoriais do YouTube não deu muito certo. Mais tarde ela vai para o banheiro para se trocar. Ela está nervosa em experimentar o vestido chique, já que está acostumada com roupas simples que combinam com seu humor. Ela se pergunta que tipo de princesa espinhosa ela vai parecer neste novo vestido. Ela coloca o sutiã e o vestido na cama, toma um banho e seca o cabelo com um secador. Ela é muito grata ao jovem gentil por ajudar lá se adaptar a tudo.
mas ela sabe que depender dele não é uma solução a longo prazo, e ela só pode ir até certo ponto com seu conhecimento limitado. A luz do sol do dia seguinte vaza pela janela e a garota sai do quarto. Enquanto esfrega seus olhos cansados e privados de sono, parece que nosso herói acordou cedo desta vez. Lady Jung-hee pergunta a ele se ele está trabalhando cedo pela manhã, ao que ele responde que está apenas assistindo algumas notícias. A garota imediatamente exala uma aura sombria, perguntando se ele é um funcionário do governo. O garoto a tranquiliza dizendo que não é, lembrando-a de que se fosse, ela já teria seu tão desejado cartão de identificação. Ele então pergunta se ela está com fome e se oferece para comprar o café da manhã, perguntando se ela gostaria de ir junto. A garota recusa e vai para o banheiro, então o garoto decide ir sozinho, dizendo a ela que ela pode assistir Netflix e relaxar enquanto isso. Cantando uma melodia, o garoto passeia lá fora. O velho guarda o chama e o garoto se aproxima relutantemente, notando mais duas pessoas presentes. Uma das senhoras pergunta se ele ouviu algum barulho estranho e assustador ultimamente, e pela forma como ela está olhando para nosso herói, fica claro que ela suspeita que ele seja a fonte desses sons. Parece que o garoto não tem a menor ideia do que a senhora está falando, e ele diz a eles que não ouviu nada. E dormiu profundamente na noite passada, ele se pergunta se houve um roubo. Mas o velho sugere que eles podem estar assombrados porque seu cachorro ficou aterrorizado com alguma coisa na outra noite, tanto que nem sequer latiu. Quando o garoto pergunta ao velho, guarda se ele notou mais alguma coisa, o velho dá uma tragada em seu cigarro, exala fumaça e confessa que não viu nada. Mas ele pegou algo em uma filmagem de vídeo. Todos se reúnem na sala de vigilância onde o velho reproduz o vídeo. Na filmagem, eles veem algo se movendo tão rápido que aparece apenas como um borrão, e todos estão visivelmente aterrorizados por esta criatura misteriosa. E a razão pela qual nosso herói também está se sentindo aterrorizado é que ele tem quase certeza de que é Lady Jung-hee. Ele bate com a mão na testa, sem saber por que ela está fazendo isso. E decide voltar aos apartamentos para perguntar a ela mesma. Bem, parece que agora sabemos por que Lady Jung-hee estava se sentindo cansada há um tempo. Ela provavelmente estava tentando explorar este mundo sozinha à noite para aprender coisas novas. O garoto então perguntou ao velho se o mesmo havia acontecido ontem também, ao que o guarda diz que não, observando que nada de incomum aconteceu na noite passada. Ele era em Seattle e decide considerar a ideia de que talvez haja um fantasma por perto. O cara careca ali e a senhora gordinha ficam curiosos, imaginando por que um fantasma estaria a brincar no meio da noite, especialmente no lugar deles. O velho decide ficar de olho para ver se tem algum tipo a espreitar à procura de uma oportunidade para roubar. O rapaz finalmente chega em casa e não perde tempo a gritar com ela, perguntando por que ela fugiu à meio da noite, antes de a encarar com uma mistura de desapontamento e preocupação. A rapariga pergunta timidamente como é que ele sabia que era ela a vaguear, o que só enfurece mais o rapaz. Ele bate com a mão na cara em frustração, lembrando-a das câmeras de vigilância por todo lado que apanharam. A rapariga parece um pouco assustada e preocupada com ele. Então ela explicou rapidamente que estava a usar uma máscara. Aliviado, o rapaz calcula que desde que ela mantém o rosto escondido, eles provavelmente estão seguros. Ele diz-lhe que a partir de agora, se ela quiser sair, tem de o levar com ela. Não são permitidas viagens a solo enquanto ela estiver aqui. Ele enfatiza o quão perigosa é a situação dela, para que ela não possa simplesmente vaguear livremente. A senhora pergunta timidamente se causou problemas para ele, e ele garante-lhe que felizmente ninguém a reconheceu, porque todos pensaram que era apenas um fantasma a assombrar o lugar. Parece que a senhora não tinha ideia do que significava assombrar. Vendo a cara de desentendimento dela, o meu amigo fica agitado mais uma vez, e rapidamente tenta procurar no Google um filme sobre alguém de tempos antigos que acaba no futuro e se mete em sarilhos por causa do seu comportamento selvagem. Ele quer enfatizar o quão perigosas as ações dela podem ser se ela não tiver cuidado. E ele tem quase a certeza de que o que ele acabou de imaginar se encaixa perfeitamente na descrição da personagem dela. A rapariga parece tímida e promete parar de causar problemas se for um incômodo para ele. O rapaz então diz-lhe para se acalmar e sugere pedir comida para fora mais tarde, perguntando o que ela gostaria, seja hambúrgueres, rolos de frango ou qualquer outra coisa. A senhora responde com um sorriso encantador e agradece-lhe pela comida saudável que ele está a pedir para ela. Mas o rapaz provoca-a, lembrando-a de que se ela quiser comer ainda mais saudável, ela pode experimentar a comida de gato.
Após a troca de brincadeiras, o rapaz pega na roupa e coloca na máquina de lavar. Ele também aproveita a oportunidade para educar sobre como funciona a máquina de lavar. Ao ver isto, a rapariga corre rapidamente para o seu quarto, recupera sua roupa e regressa à lavandaria para adicionar a máquina de lavar. Enquanto Xu Cheng está a olhar para a roupa, ele nota algo enfiado dentro das roupas dela. Curioso, ele puxa o item e segura-o no ar, deixando a rapariga completamente envergonhada. Ela apressa-se a arrancar o item de volta da mão dele e corre de volta para o seu quarto. Xu Cheng fica surpreendido ao perceber que é uma ligadura de pés, o que não faz sentido, pois como é que ela se estava a movimentar pelo bairro com os pés feridos amarrados com a ligadura? Ele olha para ela, recordando como os pés dela pareciam perfeitamente bem quando ele a viu pela última vez naqueles sapatos. Então não faz sentido nenhum para ela amarrar os pés com roupa. Ele então decide pesquisar online para ver se os entusiastas de artes marciais têm algum interesse em algum tipo de práticas de ligadura de pés. Mas pelas expressões no rosto dele, os resultados da pesquisa não se alinham com as suas expectativas. Virando-se para ela, ele pergunta casualmente se pode dar uma olhada nos pés dela. Ela faz beicinho teimosamente e abana a cabeça, claramente desconfortável com o pedido. O rapaz pergunta por que é assim, ao que a rapariga apenas lhe dá um tratamento silencioso. Bem, parece que este tipo distraído finalmente percebeu que aquelas ligaduras não eram para os pés dela, mas para o peito dela. Não é de admirar que ela não se tenha preocupado com as roupas íntimas que ele trouxe mais cedo, e ele pensou que talvez os peitos dela já fossem grandes o suficiente para caber em qualquer coisa. A alma dele quase salta para fora do corpo quando ele percebe o seu erro tolo. Ela lança-lhe um olhar furioso, espada desembainhada e olhos flamejantes, aparentemente pronta para lhe cortar a cabeça. No entanto, ela consegue retomar o controle dos seus nervos e vira-se, deixando este fraco completamente aterrorizado depois de ficar assustado de morte, mas como ela já está zangada com ele, ele tenta aliviar o ambiente chamando-a e cantando com a sua voz terrível. As letras são todas sobre Lady Zhang He, descrevendo a sua estatura modesta, beleza natural sem maquilhagem e quão bonita ela é da cabeça aos pés. Ele até canta uma canção sobre um homem que amava uma mulher feia, mas teve 5 filhos com ela. Ele afirma que apenas um Giga Chad com uma mentalidade de macho sigma poderia fazer tal coisa, e ele quer desesperadamente tornar-se um deles. Apesar das suas tentativas de brincadeira, ele acaba por ser repreendido pela rapariga mais uma vez. Depois disso, ele volta ao assunto principal e diz-lhe para assistir a alguns tutoriais sobre como usar estas roupas íntimas, e ele estará de volta em 5 minutos. Esperemos que com menos piadas desta vez. Exatamente 5 minutos depois, ele regressa e verifica o progresso dela. Mas para sua surpresa, ela parece completamente assustada e pergunta se é assim que todos vivem aqui. Com uma voz trêmula, ela menciona que embora estas roupas íntimas possam parecer confortáveis, fazem-na sentir-se como uma meretriz. O rapaz tenta tranquilizá-la, de que não há nada de errado em sentir-se confortável, mas ela persiste, chamando-lhe desavergonhado. Ele desafia a perspectiva dela, perguntando o que há para ter vergonha. Após o momento de contemplação, ela fica em silêncio. Ele lança uma tirada humorística sobre como ela está presa no passado, enquanto as mulheres modernas exibem os seus atributos em tudo o que gostam. Ele até lança uma farpa, dizendo que, se um homem pode usar meio cueca, uma mulher também pode, mas ela se mantém firme, rejeitando imediatamente o que ela chama de pensamento imoral. Vendo que não conseguia convencê-la, o cara decidiu mudar de tática e acalmá-la. Ele revelou que, além de estudar e trabalhar, computadores também são ótimos para jogar. Ele alertou sobre a fanbase tóxica em jogos como Apex Legends, e em vez disso, apresentou um jogo suspeitosamente semelhante a Super Mario. Depois de vê-lo pela primeira vez, ela ficou absorta no mundo caricatural de encanadores saltitantes. Enquanto a moça estava ocupada batendo o recorde de speedrun de Niftsky, nosso herói escapuliu silenciosamente, pensando que é melhor mantê-la ocupada dentro de casa. Mais tarde, quando ele voltou para casa, interrompeu o jogo dela para ensinar-la a derrotar o chefe final. Após a sessão de jogos, ele se sentiu exausto e decidiu tirar uma soneca. Enquanto ela continuava jogando no laptop dele, uma vez que ele se acomodou em seu quarto, ele reflete sobre como teve sorte de não ter conseguido um emprego naquele dia chuvoso, caso contrário, mesmo que a entrevista tivesse corrido bem.
Cuidar de uma garota ancestral de 12 anos provavelmente o teria forçado a renunciar. Enquanto o crepúsculo lança seu tom amarelo sobre o quarto, nosso herói retorna para encontrar a moça. Ele sugere que eles comam fora e diz para ela se vestir bem desta vez, em vez de parecer uma desleixada. Ele até aconselha a experimentar um penteado diferente. Ela olha suas opções e surge com um vestido novo, corando enquanto se adapta ao estilo moderno, embora um pouco moderno demais para seus padrões. O garoto também cora, impressionado com sua beleza, mas rapidamente a insta a trocar de volta para seu vestido original para evitar chamar a atenção em público. Isso envia a garota para um ataque de agitação e frustração além da medida. Enquanto eles vagam lá fora, o velho guarda de segurança pergunta brincando se ele está levando sua namorada para fazer compras de novo. Nosso herói esclarece que eles são apenas amigos, não estão namorando. O velho então revela: ele está segurando um talismã para afastar fantasmas temporariamente até que seu mogno chegue. Quando perguntado se ele se parece com o deus das festividades de Ano Novo, Shu Cheng dá um joinha e se apressa, notando que está ficando tarde. Enquanto isso, Lady Jiang-he já está ocupada com seus próprios pensamentos sobre algo. Uma vez que estão sozinhos, ela não consegue mais conter sua curiosidade e pergunta a Shu Cheng o que significa namorada. Ele explica que é apenas uma amiga. Perplexa, ela se pergunta por que ele negou que ela era sua namorada antes. Ele diz para ela ser paciente e promete que explicará mais tarde. Shu Cheng tem quase certeza de que, se Lady Jiang-he descobrir o verdadeiro significado de namorada, ela pode simplesmente arrumar sua mala e fugir de seu lugar. Enquanto eles começam a caminhar novamente, o garoto sugere que ela assista vídeos sobre a história de seu reino, mas ela expressa relutância, notando que revisitar seu passado é doloroso. Enquanto caminham, Lady Jiang-he percebe a ausência de toques de recolher, vendedores ambulantes e buracos lamacentos neste ambiente pacífico. Tudo parece surreal e onírico para ela neste mundo próspero. O passeio deles para em uma barraca de chá, onde Shu Cheng pede bubble milk tea e outras guloseimas e a insta a experimentar. Ela observa curiosamente, mas hesita em beber. Olhando ao redor, ela pergunta se as pessoas ganham dinheiro dessa forma neste mundo e se ela poderia aprender a fazer esse trabalho. Shu Cheng estoura sua bolha gentilmente, explicando que ela pode aprender as habilidades, mas não pode ganhar dinheiro sem um documento de identidade. Enquanto ela toma seu chá sombriamente, o garoto a tranquiliza de que a questão do documento de identidade acabará por ser resolvida, então ela não deve perder a esperança. Ele a encoraja a aproveitar o chá no momento. Enquanto ela bebe, ele pergunta se ela acha gostoso, mas acontece que ela realmente não gosta. Ela menciona que o sabor não é bem do seu agrado e as pérolas são difíceis de mastigar. O garoto concorda prontamente, afirmando que sente o mesmo e não entende como as pessoas gostam de beber essa coisa parecida com mijo. A garota lhe dá um olhar frio, provavelmente não apreciando ser o tema de sua crítica de sabor. Ele rapidamente a tranquiliza de que pensava que as meninas gostavam de coisas doces, e é por isso que pediu para ela, enquanto sua própria bebida é um pouco azeda. Ele a convida a experimentar sua bebida em vez disso. Ela bebe cautelosamente sua bebida pelo canudo e quando o sabor delicioso atinge seu paladar, seu rosto se ilumina de alegria. Então o garoto troca sua bebida com o chá de pérolas de Lady Jiang-he e lhe dá um sorriso gentil, genuinamente satisfeito que ela esteja gostando. Enquanto eles continuam seu passeio, Lady Jiang-he começa a sentir que algo não está bem, mas decide não se deter nisso, concentrando-se em vez disso em beber sua bebida mais uma vez. Depois de terminar a refeição, o garoto arrota descaradamente, indicando seu estômago cheio. Ele sugere fazer um tour rápido antes de ir para casa e eles passeiam pela cidade vibrante no meio da noite. De repente, o garoto decide parar em uma estação de ônibus e sugere levá-la a algum lugar bom. Já que esta é a primeira vez que ela entra no ônibus, ele diz para ela não entrar em pânico e apenas segui-lo. O garoto procede a colocar uma moeda e entra no ônibus, guiando-a para um assento na janela para que ela possa aproveitar ao máximo o passeio. Enquanto o ônibus começa a se mover pelas ruas movimentadas, a garota fica maravilhada com tudo que vê lá fora. O garoto fica um pouco surpreso que ela não esteja exagerando, considerando que é sua primeira viagem de ônibus. Ela revela que já andou de carruagens puxadas por cavalos muitas vezes antes. Uma vez que chegam à estação da Ponte Lanjiang, eles saem do ônibus e ele a apresenta este novo lugar, chamado Lanjiang. Ele conta a ela, ansiosamente e com orgulho.
que na era dela este lugar poderia ter sido desolado. Mas agora é o coração da vida noturna da cidade, e enquanto ela observa a cena diante de seus olhos, se pergunta se isso é sequer possível. O rapaz a encoraja a encontrar suas próprias respostas estudando história, caso ache difícil de acreditar. Enquanto estão à beira do rio, o rapaz pega o celular e não perde tempo antes de capturar o momento. A garota, por acaso, está olhando em sua direção, criando uma pose perfeita para a foto. E nosso herói captura aquele momento com um único clique. Naquele momento, ele também lhe promete uma viagem de avião. Assim que a questão do cartão de identidade dela for resolvida, a ideia de voar para o céu é completamente nova para ela. Então ele a tranquiliza mais uma vez e diz que, por enquanto, ela pode ficar em seu pequeno quarto apertado e aprender sobre o mundo. Curiosa como uma criança, ela pergunta o que vem depois de entender o mundo. O rapaz faz uma pausa, pensando por um momento, e explica que ela alcançará a verdadeira liberdade, ganhando um senso claro do que é certo e errado para ela, e ela poderá desfrutar plenamente deste mundo futuro. Checando o celular, ele anuncia que a hora chegou. No momento certo, fogos de artifício explodem no céu, pintando com cores e luzes vibrantes. Ela não pode deixar de se perguntar se sua família ficaria maravilhada com uma visão tão magnífica. Ele sorri para ela, e a encoraja a aproveitar este tempo aqui em nome de seus parentes também. O dia seguinte chega e a notícia que nosso herói vê é bastante desagradável, para dizer o mínimo, porque Lady Jang-hee pode ser vista fazendo seus movimentos ninja do lado de fora, perto dos postes de eletricidade. É claro que a cara do cara azeda com a visão, mas também é meio reconfortante. Já que ela praticou ninja à meia-noite, os guardas têm patrulhado com mais frequência. Então, não haveria nenhum ladrão de verdade por perto por um momento. De repente, Lady Jang-hee percebe pessoas reunidas do lado de fora e, curiosamente, aponta o dedo para elas. Perguntando o que está acontecendo, Xu Cheng fica arrepiado ao perceber que eles começaram a realizar rituais para afastar os fantasmas da área. Logo depois, eles voltam a comer e a moça aponta que o estilo de vida de Xu Cheng parece estar em uma prisão. Ele ri e a lembra de como eles foram às compras mais cedo, assistiram a documentários, almoçaram. Derramaram algumas lágrimas por causa de alguns animes e depois jantaram. Ele diz a ela que isso se chama ter um lar e o estilo de vida de um otaku. Mas a garota não parece entender nada. Então Xu Cheng explica que ficar em casa significa ter a liberdade de escolher o que fazer e para onde ir. Ele compara isso a um antigo proprietário de terras que passa seus dias na mansão com sua família. E um gato. A moça então decide dar uma pequena caminhada. E Xu Cheng pergunta se ela quer sair sozinha. Ela permanece em silêncio, o que é toda a confirmação de que ele precisa. Então ele começa um discurso, listando todos os perigos e suas deficiências que ela tem, efetivamente descartando a ideia e dizendo a ela para simplesmente ficar aqui por enquanto, até que ela esteja totalmente consciente do mundo. Ele diz a ela que, mesmo que ele lhe desse dinheiro para comer em restaurantes, ela ainda teria que descobrir como ganhar dinheiro. Caso contrário, ela estaria apenas em uma farra de gastos. Ele a lembra de que ela pode cometer crimes para conseguir dinheiro rápido ou caçar. Mas como não há florestas de caça por perto, ela acabará revirando o lixo. Finalmente, a garota fica em silêncio e apenas come seu hambúrguer, pensando que sem aquele único cartão de identidade, ela nem pode sair para caminhar sozinha. Vendo seu rosto triste, Xu Cheng então coloca a mão no bolso e oferece a ela 2 moedas. Lembrando-a de que ela pelo menos aprendeu a pegar o ônibus, para que possa experimentá-lo sozinha, o que será seu primeiro passo em frente. Mas a garota se recusa a pegar as moedas, dizendo que não aprendeu nada. Xu Cheng, no entanto, dá a ela as moedas à força, dizendo a ela para passar algum tempo lá fora e garantindo que ela aprendeu muito no primeiro mês em que esteve aqui. Curiosa, a garota pergunta se realmente existem fantasmas por aí. Então, ele aponta para as pessoas do lado de fora fazendo sua rotina de caça-fantasmas. Ele garante a ela que assim que ela começar a ganhar dinheiro, ela pode pagá-lo de volta quando ela se pergunta em voz alta o que acontece se ela não ganhar nada. Ele garante a ela que eles vão descobrir isso mais uma vez. Ela o agradece chamando-o de jovem guerreiro. O rapaz então executa um jogo em seu computador, onde ela pode jogar com um personagem, explorar e aprender a ganhar algum dinheiro. Ele sugere que ela tente, para ver se ela pega o jeito. Quando ela pergunta por que não pode simplesmente fazer o que ele faz e trabalhar online por dinheiro, ele explica que é bem complexo e ela deve começar com o básico. De repente, a campainha toca e o rapaz enlouquece,
dizendo a ela para se esconder em seu quarto. Mas a pessoa no portão fica toda ansiosa e grita para o rapaz abrir. Quando ele ouve aquela voz, Xu Cheng fica ainda mais nervoso e a guia apressadamente para um quarto e tranca a porta antes de finalmente encarar seu pai. Tem um velho ranzinza encarando-o. O garoto diz oi nervosamente, mas o velho ajusta os óculos e insiste que o garoto o chame de senhorio por enquanto. O velho então olha ao redor, exigindo saber se o filho já arrumou um emprego. O garoto, dirigindo-se ao pai como senhorio, assegura-lhe que pagará o aluguel em dia e se defende, afirmando que, como pode pagar o aluguel e seu estilo de vida atual, não sente necessidade de ter um emprego. O velho fica todo agitado ao ouvir isso. E, como um pai típico, começa a repreender o filho por quão grande fracasso ele é, mas o filho tenta interromper-lo dizendo que já que o pai está ali para o aluguel, ele pagará de bom grado. Quando o velho vê um jogo de RPG rodando no computador, fica ainda mais irritado e deixa claro que se o filho não arrumar um emprego até o próximo mês, ele aumentará o aluguel, sem perguntas.